Boa noite, pessoal. Vamos dar início, a mais uma live falando sobre o Evangelho. A live do Centro Espírita Porto da Paz. Quem for chegando, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Hoje nossa live irá falar sobre orgulho e humildade. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, antes de começar a live, vamos para os nossos costumeiros avisos, Então, para quem não sabe ainda, toda segunda, quarta e sexta, estamos nos encontrando no Zoom para fazer vibração pelo planeta, às 20 horas. Todas as terças e quintas, estamos tendo atendimento espiritual, fraterno, por telefone. Então, quem estiver interessado, conhece alguém que está interessado, pode entrar em contato em nossas redes sociais, aqui pelo nosso Instagram, ou pelo Facebook, ou até pelo Instagram da Juventude, que a gente passa as informações. Terças-feiras temos estudo do Evangelho, às 19h30 pelo Zoom. Sexta-feira estamos com o nosso único trabalho presencial, que é a sopa, sexta-feira. Ainda não retornamos com os nossos outros trabalhos presenciais e esse ano talvez não retornaremos. Talvez a gente retorne, Ninguém sabe do futuro. Quintas-feiras, às 18h30, aqui pelo Instagram, estamos tendo nossas lives e também temos lives no Facebook aos domingos, às 19 horas. E todos os sábados temos a nossa juventude. No sábado nós temos 2 encontros de juventude. Um acontece pelo Zoom às 16h30 e o outro acontece às 18 horas pelo Instagram, @jepeporto. Então, quem conhece aí o trabalho da juventude, pode entrar em contato com a gente, ou então se conhece algum jovem, pode falar com a gente que a gente passa as informações. Caso vocês queiram fazer doações em roupa, em dinheiro, é só entrar em contato com a gente, tá bom? A doação em alimento também, pode entrar em contato. Sexta-feira, certeza que tem gente lá no Centro Espírita entregando sopa, então pode ir lá. E em breve, dia 19, teremos o Dia Mundial da Limpeza e o Centro Espírita Porto da Paz será um ponto de apoio. Então, quem tiver doações pode entrar em contato, que a gente disponibiliza os horários. E mais para frente a gente também vai postar nas redes sociais mais informações. Já chamando aqui a Dibai. Obrigada, Helena. Oh, que saudade, gente. A gente se vê aqui virtualmente, É o jeito de matar a saudade. Boa noite. Boa noite. Já consigo te ouvir, mas ainda não te vejo. Não? Ainda. Pessoal, vocês conseguem ver a Adriana? Ah, te vi agora. Agora dá para te ver. Ah, e tem gente aqui falando que a livraria do centro está funcionando todas as terças-feiras, das 10 às 11. Obrigada aí, acabei me esquecendo da livraria. Vou colocar aqui na minha colinha. Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bem. Bom te ver assim, Porque geralmente eu te vejo nos comentários. Hoje estamos pessoalmente. É verdade.
Um pessoalmente diferente, mas pessoalmente, né? Sim, longe mais perto. De longe mais perto, isso mesmo. De longe fisicamente, perto no coração. Com certeza. Bom, então vamos dar início à nossa live de hoje fazendo uma oração. Você prefere fazer a Ok. oração inicial ou a final, Adriana? Eu faço a inicial e você faz a final, combinado? Combinado. Beleza. Então vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia que se finda, pela noite que se inicia. Obrigado pelo alimento que tivemos no decorrer do dia, pela casa que nos abriga, pela roupa que nos agasalha, pela preciosidade que é a nossa família, pelos amigos, por todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, que estejam perto ou distante, mas que a gente possa envolvê-los todo em muito amor, em muito carinho, em muita proteção divina. Que Maria de Nazaré, com seu manto sagrado, nos envolvam de sabedoria, discernimento, de fé em esperança e esperança em dias melhores, pois sabemos que tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado e para o nosso, de acordo com o nosso merecimento. Fortalece em nós, Senhor, a fé. Protege-nos de todos o mal. E que possamos, assim, envolvidos em muitas luzes dos nossos anjos guardiães, nos permitir refletir sobre o tema da noite, buscar em nós o que podemos melhorar, em nós e para o próximo, na busca da nossa evolução sempre. Que assim seja, Senhor, Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Adriana, rapidinho, assim, bem breve, se apresente para quem não te conhece, diga aí de Olha onde só. que é. Tá, meu nome é Adriana de Bai, eu sou uma raridade em Porto Seguro porque eu sou filha de Porto Seguro, nascida em Porto Seguro mesmo. É difícil achar alguém já nascida e estando aqui ainda, né? E sou uma trabalhadora do Porto da Paz há muitos anos, há uns 35 anos mais ou menos. Então, a minha vida inteira foi como professora, mas agora estou como cuidadora da minha mãe, com muito orgulho e muito feliz por Muito essa bem. oportunidade também. A gente que agradece, Adriana. Como eu disse, né, nascida, criada, crescida aqui e fazendo parte da história do Porto da Paz, né? Isso, verdade. Então, Adriana, a live é sua, muita luz. Muito obrigada. Bom, gente, a live hoje é sobre orgulho e humildade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, o item 11, 12 e 13. É, é importante, quando eu falo que estou cuidadora da minha mãe com muito orgulho, a gente tem essa confusão, né, do orgulho ser um contentamento, uma alegria, uma conquista, e o orgulho defeito. Então, é normal a gente sentir aquele orgulho que é o contentamento, a felicidade. Quando eu digo assim, meu filho passou no vestibular e estou contente, cuido da minha mãe e estou feliz por isso, com esse orgulho, eu estou tentando mostrar que existe esse orgulho, mas não é dele que nós vamos falar. Nós vamos falar do orgulho soberba, superioridade, prepotência e o defeito. É aquele orgulho em que eu digo assim, meu filho passou no vestibular, mas foi no melhor vestibular, porque ele é o melhor e o mais inteligente de todos. Então aí eu estou querendo exaltar
algo que não é legal. Isso, na realidade, acaba sendo um defeito. Então, o orgulho, na verdade, é o terrível adversário da humildade. Eles são, assim, totalmente avessos um do outro. E a pessoa, aí a gente confunde também a humildade com a simplicidade. Porque tem aquela pessoa que vive numa casa simples, numa casa humilde, com poucos recursos de pobreza material, que não é a verdadeira humildade, que não é a virtude que nós vamos falar. Nós vamos comentar sobre a humildade, estado da alma, que é onde a pessoa não se sente superior a nada, que é a virtude, a verdadeira virtude. Ser humilde, resignado, é ser resignado, é ter aceitação, é ser nobre de sentimento. É um dos sentimentos mais nobres que existem. Agora, como identificar em nós que somos orgulhosos, por exemplo, né? Porque no nível de imperfeição, de espíritos imperfeitos que somos, claro que nós temos esse orgulho latente em nós, um pouco mais, um pouco menos, uns já bem lapidados, outros ainda não, ainda bem cru, mas a gente precisa realmente ter essa identificação. O orgulho, Jéssica, ele induz a nós julgarmos sermos melhores do que o outro, sabe? Não aceitamos ser inferior de jeito nenhum em relação ao próximo, em nenhuma posição, seja ele social, seja ele profissional ou pessoal. A gente não aceita ser menor, inferior do que a outra pessoa. Quais são as principais características do orgulhoso? Como é que eu me identifico uma pessoa orgulhosa? O amor próprio, quando a pessoa tem um amor próprio muito acentuado e tudo gira em torno de si, é uma característica. A necessidade de ser o centro das atenções, sempre prevalecendo suas ideias. Então, se só vale a minha ideia, é outra característica. Reação explosiva às críticas, não aceita possibilidade nenhuma de errar. Então, a pessoa, a sabichona, ela não pode errar. Então, se outra pessoa encontrar esse erro, você não vai admitir de forma nenhuma. Menospreza as ideias e opiniões do próximo. Seja esse próximo mais pertinho ou mais distante, não importa. Se engrandece muito com elogios. A gente tem que ter cuidado, porque senão aí a gente vai estar agregando dois grandes defeitos, o orgulho e a vaidade. Preocupa-se com as aparências exteriores, mas é uma preocupação muito grande, porque a gente tem que ter aquela preocupação de uma apresentação agradável, mas a gente não pode só pensar exclusivamente nisso. Não admite ser humilde diante de ninguém, porque ele vai achar que essa humildade é um sinal de fraqueza, é uma falta de personalidade. Então, ele não admite. E, normalmente, o orgulhoso, ele usa de ironia, de deboche para se defender. A característica dele é o deboche, a pessoa bem debochada. Caso nós identifiquemos isso em nós, somos orgulhosos, o que a gente pode fazer? Bom, descobri que sou uma pessoa muito orgulhosa porque eu tenho várias características dali. O que eu posso fazer? Não adianta ficar triste, porque todos nós temos algumas características orgulhosas. Então, o que a gente precisa fazer é tratar esse defeito em nós. E nós vamos tratar melhorando, diminuindo e até, quem sabe, eliminando esse defeito terrível que é o orgulho. Tá, no livro do Livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 12, a pergunta 919, que é do capítulo Perfeição Moral, ele pergunta assim: qual o meio mais prático e mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir a arrastamentos do mal? Qual é o meio? E aí, a resposta dos espíritos: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, nós vimos aí que o meio é através do conhecimento. Ele até concorda em dar esmola,
dinheiro, roupa, algum utensílio doméstico, mas de forma nenhuma ele é muito dado a um aperto de mão, a um abraço, a um carinho. Então, ele não é uma pessoa muito simpática nesses gestos. O orgulho, na realidade, assim, ele é um defeito e ele é um mecanismo de defesa. Por quê? Para encobrir alguma coisa, algum aspecto que não é aceito em nós. Seja ele da ordem familiar, escolar, social, profissional, alguma imagem que a gente escolheu para nós mesmos e nós não estamos aceitando. Então, funciona como se fosse um mecanismo de defesa. O orgulhoso tem essa defesa, então ele se defende manifestando esse orgulho, porque na realidade é uma questão de aceitação. Aí vai até, quando a pessoa é orgulhosa demais, uma terapia também que vai ajudar muito, né? É preciso, na realidade, que a gente reconheça, assuma, lute, trate do orgulho para que a gente possa melhorar. E quais são os meios que a gente consegue fazer isso? Como o sábio disse, conhece-te a ti mesmo, então, meios que eu diria é a questão do estudo. Porque através do autoconhecimento a gente vai identificando e a gente vai querendo se melhorar, tratar, se curar, né, cada vez mais evoluir. Outro meio, o evangelho no lar. Porque o evangelho no lar facilita muito esse contato com a família, que às vezes a gente não tem tanto, então já agradece, já por favor, leia, escuta a visão do outro, que muitas vezes a gente não tem. Agora na pandemia a gente está tendo forçadamente um pouco mais. Mas eu não sei se as pessoas na pandemia estão utilizando esse forçadamente para fazer o evangelho no lar. Seria interessante que fizesse, independente de ser forçado ou não, mas que fizesse para que a gente conseguisse trabalhar esse orgulho em nós. Trabalhar, por exemplo, na assistência social do Centro Espírita, né? Quantos trabalhos tem no Porto da Paz, por exemplo, que é através da caridade, seja com os jovens, com as crianças, com os barbeiros, com as sopas, com as grávidas, com os idosos. A forma, você que vai escolher. Mas o trabalho da caridade, após você reconhecer o orgulho em você, estudou, e você trabalhar com a caridade, ele vai ser um caminho muito positivo. Outra coisa também que eu lembrei quando estava pesquisando o material, foi a campanha do abraço que vocês da juventude faziam maravilhosamente bem. Né? E que a gente tinha tantos relatos de pessoas dizendo que perguntava quanto era pelo abraço, né? Quanto é que tem que pagar pelo abraço? De pessoas relatando isso. E de jovens relatando o quanto se emocionou, quanto mudou a vida dele, o quanto melhorou como pessoa em dar abraços a pessoas que estavam carentes por abraço, independente da posição social. A carência era afetiva. Então, quando vocês chegavam com aquele cartazinho e dar um abraço, que as pessoas abraçavam, então só o sorriso, só aquele abraço, já é um gesto muito grande para que a gente possa trabalhar o orgulho. Existe também uma outra forma que é igual o AA faz. O AA, ele tem um lema só por hoje. Então, a dica é assim, que a gente pense, bom, só em casa eu não vou ser orgulhoso. Ou então só no trabalho. Eu vou trabalhar para não ser orgulhosa só no trabalho. Ah, vai ter uma reunião familiar que é muito complicada para mim. Então, nessa reunião, eu vou tentar trabalhar o meu orgulho. E aí você vai trabalhando esporadicamente, só numa reunião, só no trabalho, só em casa. Daqui a pouco, só por hoje, eu não sou orgulhosa. Então, só essa semana, só daqui a um mês, logo, logo a gente vai conseguir o objetivo, que é estender isso por um longo, longo, longo tempo, né? E que a gente consiga, né? Porque fácil não é, mas a gente vai conseguir sim, porque basta que a gente faça todo esse preparo e queira, né? Basta querermos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a humildade.
Segundo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz para a gente que a humildade, ela é uma virtude muito esquecida entre nós. Por quê? Porque existem seguidores, né? Veio muitos exemplos, tem muitos exemplos, mas que a gente realmente estuda, lê, mas não põe em prática. Por isso que eles relatam que são muito esquecidas. E a gente começa aí, por exemplo, os exemplos de Jesus, né? Quantos exemplos Jesus trouxe para nós, mas que a gente não consegue colocar em prática. Então, o exemplo existe. Agora, seguir esses exemplos está em nós para a gente conseguir. Então, nós devemos fazer o bem com humildade, porque os espíritos maiores são os que haja sido os mais humildes entre os pequenos. Aqueles que mais amou os irmãos será o mais amado no céu. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. A humildade e a caridade, elas são irmãs que andam de mãos dadas. Por quê? Porque para a gente fazer a caridade, a gente precisa começar a ter humildade para fazer. Porque tem gente que não tem coragem de fazer a caridade. E para a gente conseguir ser humilde, a gente precisa praticar a caridade. Então, um depende do outro, né? Por isso que elas são irmãs. A caridade e a humildade, eles são os meios mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Então, é o meio, não tem outra alternativa. Então, se a gente quer combater o orgulho, a gente tem que começar pela caridade, trabalhando a nossa humildade. O orgulho e a humildade não é uma questão social. Às vezes a gente confunde um pouco, achando que é uma questão social, e não é. Existem ricos que são ricos materialmente, que são humildes, e pobres materialmente, que são extremamente orgulhosos. Então, é uma questão espiritual, tá? A gente tem que lembrar que a questão do orgulho e humildade, ela está no nosso espírito, ou seja, está em nós, porque nós somos espíritos, né? Se Deus é a nossa meta, o próximo é a nossa ponte. Isso diz Emmanuel quando ele fala sobre a caridade. E que é muito interessante a gente analisar. Se a gente quer atingir a nossa evolução, a chegar a Deus, a atingir a Deus, a meta é o nosso próximo, então a receita é a caridade, porque é através da caridade. O próximo já é a nossa ponte. Então é a caridade, a gente já tem a ponte para seguir, só falta a gente pegar os meios que é através da caridade. Então é uma colocação muito interessante de Emmanuel, que, na minha opinião, eu acho muito. Quando nós descobrimos que temos absolutamente nada definido, inclusive a nossa vida corporal, tudo é definitivo, né? Vai terminar. Nossa vida corporal, ela é transitória. Chega um momento que ela vai acabar e eu continuo espiritualmente, porque eu sou espírito, não sou carne, apenas estou com um corpo carnal para essa passagem. Então, nós compreendemos, quando a gente lembra disso, nós compreendemos a inutilidade do orgulho, né? Porque a importância que tem a humildade, o verdadeiro amor. Então, tudo isso a gente consegue identificar quando a gente percebe que nós somos finito, temporariamente finito, nosso corpo carnal. Aí, o orgulhoso, ele é como se fosse uma formiga que ele se acha um elefante, né? E às vezes a gente pensa também assim, eu sou muita coisa, mas aí se eu faço uma comparação, eu sou muita coisa na minha família, eu sou extremamente essencial para minha família, mas aí em relação à minha cidade, daí eu começo a pensar em relação ao meu estado, ao meu país. Aí eu começo a analisar a minha importância em relação ao universo, por exemplo. Né? O planeta Terra, depois do universo, eu vou me comparar a um grão de areia, o menorzinho que tiver. Porque são muitas pessoas, né, que vão estar também fazendo essa análise de sermos, na verdade, um grão de areia perante ao universo. Não
desmerecendo a nossa grandeza como espírito, não é isso. É apenas analisar que o orgulho, a gente faz exatamente isso quando o nosso orgulho prevalece. A gente imagina ser, nossa, quase um astro-rei no universo, assim, né? E a gente tem que se colocar no lugar de um grãozinho de areia em relação ao universo. Então, como cultivar em nós a humildade? Agora nós vamos ver como nós vamos cultivar. Bom, primeiro a gente começa a meditar com uma certa urgência em algumas manifestações que tem em nós. Melindres, queixas, maledicências, vaidade, esses que a gente já conhece, algumas exaltações de ânimo. Então a gente começa a observar, opa, peraí, não estou sendo humilde. Reconhecer que a sabedoria, mesmo a pessoa tendo muito conhecimento, que ela está na pequenez, que nós representamos diante da imensidão universal. Então, diante do universo, nós somos muito pequenos. O pouco saber nos afasta de Deus, e o muito saber dele nos aproxima. O verdadeiro sábio é aquele que fala que nada sabe, né? Parece que nada sabe. Esse é realmente o verdadeiro sábio. Então, nós aceitando com respeito, com igualdade as opiniões dos outros, os pensamentos, né? Seja esse próximo, pertinho, que às vezes é mais difícil, parece que a gente consegue aceitar o próximo mais distante, a opinião do próximo mais distante, mas do próximo mais próximo, que é o nosso familiar. Às vezes a gente consegue colocar uma certa dificuldade. Ouvir com paciência e atenção todas as críticas, vigiar o nosso entusiasmo para ver se a gente não está sendo um pouco vaidoso, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sou tão humilde, mas olha, menina, eu fiz isso, fiz aquilo, eu trabalhei em prol de... De repente a vaidade está imperando. Você fez um trabalho bom de caridade, mas quem está imperando ali é a vaidade. Então a gente precisa observar. Não menosprezar ninguém. Ser submisso como treinamento de renúncia, né? Principalmente aos nossos caprichos. Ver o lado simples das coisas e das pessoas. Verificar a pobreza de espírito, que a pobreza ela não é uma condição íntima de reconhecimento. Né? Que ela é uma condição íntima de reconhecimento da nossa evolução. Aquela pessoa que é pobre de espírito. Resistir aos impulsos negativos quando, por exemplo, for injustiçado. Né? A gente tem vários exemplos de Chico, quando injustiçado, que ele resistia bravamente a todos os impulsos negativos. Né? Então, tá aí exemplo. Evitar qualquer maneira de ostentação e reconhecimento. Então, nunca a gente deve... O exercício, Jéssica, ele tem que ser constante na nossa vida. Porque como é que a gente consegue exercitar? Por exemplo, quando a pessoa estiver perto de nós, que a gente não permita que ela saia do nosso lado sem levar um sorriso, uma palavra de incentivo, um carinho, uma oração, uma vibração... Né? Que as nossas palavras, que os nossos gestos, nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. É muito importante isso, que a gente veja que a pessoa da gente, mas ela saiu muito melhor do que chegou, porque energeticamente ela precisava daquela conversa, daquele bate-papo. Então, isso é importante. Porque essa vida, na realidade, ela só tem sentido se for realmente para fazer o bem. Que a gente aproveite essa ferramenta da caridade ao nosso favor, né? Porque, na verdade, a gente pode até hoje ter uma saúde mais ou menos, estar numa casa mais ou menos. Às vezes, a nossa alimentação daquele dia, pela dificuldade financeira, foi mais ou menos. Moramos num bairro mais ou menos. Mas, na realidade, a gente não pode nunca dar um amor mais ou menos. Para que a gente não torne uma pessoa mais ou menos. A gente precisa se tornar uma pessoa melhor. Porque mais ou menos nós já estamos. Então agora a gente está precisando de melhorar esse nosso mais ou menos. O espírito humilde, ele é respeitoso em seus gestos e nas suas palavras.
né? Se coloca sempre na posição de aprendiz. Isso eu achei muito legal na minha pesquisa, que o humilde se coloca sempre na posição de aprendiz, mesmo que ele saiba, mas ele vai dizer que ele tem ainda alguma coisa para aprender, que ele não sabe nada. Então, isso é muito, muito rico, né? Isso é muito nobre. E não se esconde de nenhum tipo de trabalho que seja realizado. Seja um trabalho para o outro, seja um trabalho religioso no centro espírita. Então, quando a gente é solicitado em determinados trabalhos, né, que normalmente a presidente, secretários, e aí, o que acontece? Às vezes a gente recua, né? E nós, na realidade, temos que ter a humildade de não recuar no trabalho, de ser humilde em aprender. A humildade é a exata consciência das nossas próprias limitações. Nós temos vários exemplos de humildade, né? Temos aí Jesus, Chico Xavier, Irmã Calcutá, Gandhi, São Francisco de Assis, Buda, Bezerra e várias outras pessoas que estão falando. Bezerra diz uma coisa muito legal, que ele fala assim: insista na prática do bem, você não terá outro céu que não seja a sua consciência tranquila. Então, se você insistir na prática do bem, você vai estar com a consciência tranquila. E isso é o mais importante. Tem dois casos rapidinho que eu vou contar por causa do horário, que eu já estou aqui, já estou aqui na vigília do horário. Tem dois casos que eu vou contar que é de Chico, muito interessante. Um caso chama Orgulho e Distração, que é do livro Ramiro Gama, do Bêbado, que está dizendo, que diz assim, que o bêbado era um mendigo e ele bebia muito. Então Chico todo dia passava por aquele caminho e cumprimentava. E dava bom dia, uma palavra e passava. Só que um dia ele percebeu à distância que o bêbado estava assim, que esse bêbado de vez em quando cantava, mas nesse dia ele estava fazendo umas piadas desagradáveis, estava dando apelido para as pessoas que passavam, não, estava sendo inconveniente com as pessoas. A bebedeira tinha dado um barato diferente aí para o bêbado e ele acabou ficando um pouquinho exaltado. Chico viu aquilo, imagina na simplicidade e humildade de Chico. Chico pegou, tentou passar, estava cercado de pessoas, o bêbado. Chico passou meio despercebido e não cumprimentou o bêbado naquele dia. Aí quando Chico vai andando um pouco mais lá na frente, Emmanuel chega para Chico e falou assim: Chico, por que você fez isso? Ele tá lá xingando, dando apelido para as pessoas, está sendo muito desagradável. Aí Emmanuel disse que Chico deveria voltar e cumprimentar ele. Pois Chico foi, voltou, cumprimentou o bêbado. Isso que o bêbado já estava falando mal de Chico. Estava dizendo que Chico era orgulhoso, porque Chico falava com ele, naquele dia não estava. Porque o bêbado tinha percebido o Chico, né? E Chico que achou que ele não tinha percebido. Aí Chico foi lá, com a maior humildade, pediu desculpas a ele e disse que tinha sido uma distração. Por isso que no livro, que é dos lindos casos de Chico Xavier, tem lá, orgulho ou distração? É uma pergunta. Porque Chico disse que era distração. Mas aí a gente consegue ver a humildade que é do estado da alma de ter atitude corajosa de pedir desculpa. Porque Chico, ele teve atitude. Tudo bem que foi um empurrãozinho do Emmanuel, né? Mas ele teve e pediu desculpa e foi fazer o seu trabalho. Um outro caso que fala que o nome do caso é o maior caso de humildade de Chico. Que ele diz assim, no livro de Momentos com Chico Xavier, tá? Que tá esse caso. Que diz assim, ele estava uma fila quilométrica de pessoas ali precisando de auxílio. E Chico e um monte de gente auxiliando, dando alimentos para aquelas pessoas. E as pessoas extremamente famintas, quando recebiam o alimento, beijavam a mão de Chico. E Chico, em retribuição, beijou a mão de todo mundo que passou. Só que a fila dobrava quarteirão. Então chegou uma hora que o lábio de Chico sangrou. Porque as pessoas, a mão de Chico, e Chico beijou a mão de todo. Então, o lábio de Chico, ele sangrou
E aí, uma das pessoas que estava trabalhando com ele perguntou assim: Ô Chico, por que você beija a mão deles? E Chico estava muito doente nessa época. E ele diz assim: porque não posso curvar para beijar os pés. Então, olha, um grande sinônimo, né, de humildade aí, seguindo os exemplos de Jesus, quando Jesus lava os pés, né? Então, muito interessante. Então, e quando as pessoas falavam, porque a gente tem Chico como um grande exemplo de humildade, e quando as pessoas falavam que Chico era uma pessoa tão nobre, tão isso, tão aquilo, comentava com ele. E ele dizia assim: não sou não, meu filho. Meu nome é Francisco. Tirando o Fran, só sobra o Cisco. mostrando que ele... O cisco é o quê? O que é um cisco? Um simples cisco, né? Que a gente tira do olho, ou tira de um lugar que está atrapalhando, ou tira do óculos, né? Então, que um cisco não é nada. Bom, eu acredito que meu tempo acabou, correto? Sim. Correto. Infelizmente, sim, porque está muito bom. Ok, a gente teria vários outros exemplos, assim, para colocar de humildade, sobre Jesus, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, mas fica para uma outra oportunidade. O que eu gostaria de dizer é que os exemplos de humildade, eles são muito. Basta que a gente tenha coragem e a gente tenha persistência para querer segui-los, né? Porque aí, consequentemente, nós iremos evoluir. Então, a nossa evolução depende da gente desenvolver em nós, eliminar os nossos vícios e exaltar as nossas virtudes. Então, basta que tenhamos a coragem e persistência para isso. Agradeço infinitamente a oportunidade, a você, ao Porto da Paz. Gostaria de agradecer vários amigos que entraram hoje, irmãos, muito parentes que vieram, que entraram para poder me prestigiar. E agradeço demais. Obrigada, Jéssica. Pena que o tempo é curtinho, mas obrigado mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no coração de todo mundo que participou. Um beijo especial para você e um forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser. A gente que agradece, Adriana. O pessoal aqui, todo mundo agradecendo. Foi muito boa. E falaram até, né? O tempo voou nessa live. E realmente eu me senti assim. Tem vários comentários, muito legal. O pessoal foi interagindo enquanto você ia falando. Foi muito interessante. Eu queria ler alguns comentários, mas são tantos que eu fiquei até perdida aqui. Então, assim, muitos falando sobre a importância, né, do autoconhecimento e de ter essa humildade de reconhecer o nosso orgulho e pedir um perdão e só de reconhecer você já está num passinho, né? Já foi um degrau ali que você subiu. E aí essa questão da mudança que você comentou sobre só por hoje, o quanto é importante, né? Então, um exemplo que eu vejo muito, eu sigo páginas sobre vegetarianos e veganos, então eles incentivam muito. Comece assim, segunda sem carne. E aí depois vai mudando, e a mesma coisa acontece com orgulho, né? Então é isso, a prática leva à perfeição. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário assim que eu consiga falar bem rapidinho. Ai, queria você ver aí, queria dar beijinhos para um monte de gente. Eu estou vendo aí minha irmã, meu irmão, um monte de gente entrou, amigos que eu tinha divulgado. Eu falei, olha, vai lá e participa. Então, um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, estou super feliz com a presença de vocês. Bom, eu não vou ficar me delongando nos comentários, eu só vou comentar, gente. Parece que foi combinado, mas não foi. Estou até com a blusa de Chico hoje. Eu falo assim, é muito interessante, né? Como tudo tem a calhar, né? A espiritualidade sempre trabalhando. Então hoje eu já me sintonizei, aí você fez o comentário sobre a humildade dele. Muito boa, Adriana. Gratidão, gratidão ao pessoal que estiveram aqui conosco. E só uma coisinha antes de encerrar com a prece final.
Amanhã você vai fazer outra live, né, Adriana? Amanhã eu faço uma live pelo Sítio da Paz, mas amanhã o assunto é só orgulho, porque na realidade os dois assuntos, eles são imensos, né? São enormes. E numa live só, você em meia hora tentar falar orgulho e humildade, você tem que dar uma atenção assim um pouco reduzida nos dois assuntos. Então amanhã, por favor, quem tiver oportunidade, pelo Sítio da Paz, a gente vai estar falando, vai ter um bate-papo, eu e o Gessi, sobre orgulho. E a participação de vocês será extremamente importante, porque com a participação de vocês, vocês podem, como a gente quer uma hora, então dá para participar um pouco mais. Conto com a presença de todos. Aí, pessoal, todos os convidados gostaram do tema de hoje? Amanhã acompanha também Sítio da Paz às 18 horas pelo Instagram. Bom, e assim nesse clima maravilhoso, essa energia muito boa, vamos encerrar nossa live com uma prece. Então, continuando nessas vibrações, quem se sentir confortável, feche os olhos e vamos agradecer por essa oportunidade, por este momento juntos. Pedimos auxílio aos amigos espirituais que nos acompanham, para que possamos reconhecer nossas características do nosso orgulho e que possamos melhorar, que seja um pouquinho por dia, um pouquinho em cada ambiente que frequentamos, que possamos ser mais humildes a cada dia. Gratidão por essa oportunidade maravilhosa. Fiquem conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, obrigado, Porto da Paz. Gratidão. Beijo, pessoal. Até quinta-feira. E Adriana, tô colada amanhã. Ah, beleza. Conto com a sua participação também. Tchau, gente. Beijo. Tchau.